E então hoje é sábado, último dia da semana, essa semana maravilhosa, em que a gente está rezando tanto, pedindo a união dos cristãos, na força do Espírito Santo. Não será apenas na nossa força, quem somos nós? Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse, e nós refletimos sobre isso tempos atrás, João capítulo 15, lembrem-se disso. Busquem a força do Espírito Santo para que vocês vivam o que tenho ensinado, pedido, ordenado a vocês. Vamos então ao Evangelho de hoje, nessa semana que nos prepara para a festa de Pentecostes, encerrando o período pascal. João capítulo 21, versículos de 20 a 25. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que término tão bonito para o Evangelho de São João. Termina com aquela cena que começamos a ver ontem. Pedro, tu me amas, estão ali na beira do mar, o ressuscitado aparece a eles. Agora tem uma outra figura, a figura do discípulo que Jesus amava. Provavelmente trata-se de João, o evangelista, o evangelho que ele escreveu, e ele gosta de colocar esse termo, o discípulo que Jesus amava, como a dizer assim, em todas as comunidades não podem faltar esses discípulos que se sentem amados por Jesus e que de fato são e que por isso se tornam testemunhas dele, especialmente testemunhas da sua ressurreição, que anunciem na força do amor, na força de se sentirem amados, que Deus está no meio de nós, que Jesus está vivo e conduz a sua igreja, que todas as coisas estão nas mãos do Pai. Isso é importante para nós, saber que tudo está nas mãos do Pai. Pedro teve uma curiosidade, e desse outro, o discípulo, que vai ser dele? Qual é o futuro dele? Sobre Pedro, Jesus tinha dito: você vai dar testemunho de mim, Pedro. Você vai ser levado para onde não quer ir, ou seja, para a morte de cruz, segundo a tradição, para o testemunho, no martírio de sangue, Pedro daria. E ele foi e testemunhou assim. Mas e daquele outro? Pedro, não importa saber. O destino de cada um está nas mãos do Pai. É Ele que vai saber. E isso basta. Saber que a sua vida, que a vida dele, que a vida de todos está segura nas mãos do Pai é o que importa. Nada de curiosidade além disso. Mas correu ali na comunidade que aquele discípulo nunca morreria. E agora, certamente, quando o Evangelho finalzinho foi escrito, que eles estão colocando aqui uma conclusão, tudo indica que isso aqui, no finalzinho, é um acréscimo do Evangelho de João, colocado pela comunidade, porque o discípulo morreu, mas Jesus não tinha dito que ele não morreria. Ele só disse que o destino dele estava nas mãos de Deus. Tudo a seu tempo e ao modo de Deus. E agora eles colocam que, na verdade, ele era uma testemunha e que essas testemunhas da ressurreição, esses discípulos amados, estarão sempre presentes. E o Evangelho termina dessa forma magistral, falando: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Pois é assim que é a palavra. Tudo o que Jesus fez, falou, não caberia em livros.
Deus é inesgotável na sua revelação. A manifestação de Jesus será sempre tema a ser aprofundado em todas as épocas, sempre a atualização dessa verdade que nunca muda, mas que vai se dando de acordo com os tempos, a forma dela. Isso vai ser inesgotável. A reserva de sentido que está na palavra de Deus não tem fim. Não há livros no mundo que possam conter tudo o que Jesus significa e que Deus vai revelando a toda a sua igreja. Rezemos pedindo que amanhã, Pentecostes, a igreja renasça sempre na força do Espírito. Peçamos com Maria, o sábado é sempre dedicado à memória da Virgem Maria que estava lá no primeiro Pentecostes. Pai do céu, nós pedimos Pentecostes para a igreja. O Pentecostes que é sempre o mesmo, renove a igreja. Faça a igreja fruir dessas águas tão profundas e maravilhosas da palavra, da presença do Cristo nela, da alegria, da unidade, da união, de uma comunidade que sempre vai cuidar cada vez mais, zelar pela comunhão entre os seus membros. Pai, vos agradecemos por esse período pascal que nos renovou, que nos encheu de alegria, a alegria do ressuscitado, que nos tem dado forças para enfrentar esse tempo tão difícil da pandemia. Pai, ajuda-nos a permanecer em Cristo sempre mais, a nos sentirmos discípulos amados e a sermos de fato para o mundo discípulos que testemunham o amor e a ressurreição do Cristo. Amém. Não esqueça de dar aí o seu apoio a essa causa da evangelização, divulgue, vamos levar o Evangelho, levar esperança para o mundo, nada de mensagens tristonhas, nada de abatimento, coragem, eu venci o mundo. Espalhe o Evangelho nos grupos de WhatsApp, aí no YouTube, faça a sua parte também. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e amanhã, quem puder, vamos à missa pedir na grande festa de Pentecostes a solenidade que Deus infunda sempre mais em nós o dom do Espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana a todos. Os que não podem ir à missa, fiquem em casa, mas participem pelos meios de comunicação. Até breve, se Deus quiser.